Este é o Hajimaru, o podcast da Fundação Japão. Convidamos você, ouvinte, a embarcar em uma jornada de experiências com nossos convidados especiais. A cada episódio, novos horizontes e insights sobre a cultura e estudos sobre o Japão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Hajimaru, o podcast da Fundação Japão. Língua, cultura e estudos japoneses de uma forma acessível. Aqui a proposta é trazer conteúdos relacionados às atividades da Fundação Japão e aproximar você do Japão. A Fundação Japão é uma instituição japonesa especializada em programas de intercâmbio cultural internacional. Com sede em Tóquio e 26 escritórios em 25 países, a Fundação Japão atua sob 3 pilares: intercâmbio artístico-cultural, ensino de língua japonesa, estudos japoneses e diálogo internacional. O escritório da Fundação Japão em São Paulo é o único no Brasil e agora traz para você o Hajimaru, que uma vez por mês vai alternar assuntos como língua japonesa, cultura e pesquisa sobre o Japão. Esperamos que esse projeto seja uma porta de entrada para você conhecer ou se aprofundar nos conhecimentos sobre a cultura japonesa. Nesse episódio, a nossa convidada é Sophie Cohen-Sherman. Iniciou seus estudos na língua japonesa em 2018 no curso de japonês do Kumon. Em 2022, realizou formação complementar no Japão, onde cursou língua japonesa nível A1-3 pela EF International Language Centers e atualmente continua seus estudos no Hikari Idiomas. É bacharel em jornalismo e hoje cursa mestrado em letras com foco em língua, literatura e cultura japonesa na Universidade de São Paulo. Na USP, atua como monitora da graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, participando de atividades de ensino, pesquisa e da organização de eventos voltados à cultura japonesa. Seja muito bem-vinda! Temos conosco também no estúdio outra convidada muito especial, Maki Sensei. Cristina Maki Endo é professora de língua japonesa com mais de 30 anos de experiência na área. Graduada em Letras, japonês pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestre em Ensino de Língua Japonesa pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura Japonesa da Japan Foundation. E atualmente trabalha na Fundação Japão em São Paulo, coordenando cursos para outros professores de japonês. Maki Sensei, seja muito bem-vinda. 皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。よろしくお願いします。 Bom, hoje o nosso bate-papo é A3, com o Maki Sensei e a nossa simpaticíssima convidada, Sophie. Olá, muito obrigada por me receberem. Sophie, você, a gente viu, não é Nikkei, tem alguma ascendência japonesa? Olha, nenhuma que eu saiba. Seus amigos japoneses? Só depois que eu fui pro Japão, mas eu sempre convivi muito, porque eu sou, na verdade, de Belém do Pará. E meu contato com a cultura japonesa começou quando eu era muito criança. E logo que eu mostrei interesse, os meus familiares também se animaram. Então, por exemplo, no meu aniversário de 7 anos, a minha avó foi até São Paulo só pra comprar um yukata de presente. Yukata, o kimono japonês. É, o vermelhinho. Vermelho? Nossa! É. Quantos anos você tinha? 6. O meu aniversário de 6 anos foi tema Inuyasha, ela achou que eu deveria usar Inuyasha do anime. Ela achou que eu deveria usar um kimono a caráter, então ela arrumou um de verão, porque Belém é quente pra caramba, o normal não ia dar. Então ela trouxe de presente a minha prima que me apresentou os animes, quando eu tinha 4. 4 anos. Eu sei porque tem foto da gente sentadinhas e outra com uma camiseta de Inuyasha que ela me deu. Esse foi o primeiro que eu assisti. E aí, logo depois, quando eu tinha acho que 8 pra 10, o meu pai me colocou no karatê. Porque ele falou, já que você gosta de coisa do Japão, vamos arrumar um esporte japonês pra você. E aí, quando eu tinha 12, ele me colocou nas aulas do centro de ensino japonês que tinha no Pará. E aí, foi a primeira vez que eu estudei japonês, foi quando eu tinha uns 12 aninhos. Só que com 13 eu me mudei pra São Paulo. Então, eu aprendi bem o hiragana e o katakana e eu vim pra cá. Entendi. E aí, no ensino médio, como minha escola era integral, não deu pra voltar a estudar. Mas eu voltei assim que, na faculdade, em 2018, eu já tava mais suave, eu já tinha passado o primeiro ano. Aí, assim que eu tive um espacinho de repouso, eu já voltei. Que eu queria muito.
Entendi. Mas, tipo, embora minha família não tenha descendência do Japão, sempre teve contato, Hum. especialmente porque o meu avô, ele se chamava Douglas Cohen, e ele foi quem construiu várias casas para a colônia de Tomé-Açu nos anos 60, Que 70. legal! Então, a minha avó, uma das melhores amigas dela, era. Acho que era Dona Michiko que ela chama. Hum. E ela chamava. E aí ela contou que quando logo que eles casaram, o vovô foi construir essas casas. Hum. E ela falou que ela ficou impressionada, porque parecia coisa de filme. Elas foram super bem recebidas pelo chefe que mandou construir as casas. Acho que era o chefe de uma construtora. Sim. E até hoje ela fala que é a única comida japonesa que ela comeu e que ela gostou é a deles. Verdade. Que eles trouxeram tudo, eles fizeram tudo. Ela fala, nada é igual da Dona Michiko, eu não quero. Então, o que te fez se interessar pelo Japão, a porta de entrada, eu diria assim, seria os animes, é isso? Sim, foi o mundo dos animes. Ah, que legal. E quando você decidiu estudar japonês de forma, assim, sistemática? Vou estudar, eh, escola, como que foi? Ah, o meu pai me colocou quando eu tinha 12 e eu tinha adorado, só que eu Uhum. tive que me mudar. E aí no ensino médio, eu não consegui voltar porque o meu grade horário era muito pesado. Eu lembro que eu entrava na escola às 7 da manhã e aí eu saía às 7 da noite, porque não só tinha as aulas, como tinha todas as aulas extras, sabe? Então eu ficava lá, tipo, a vida toda. É. E aí, uma coisa que me fez voltar já a pensar em voltar a estudar coisas sobre o Japão e japonês no geral, foi, especialmente a parte de história e geografia na minha escola, porque a gente viu Japão na Primeira Guerra Mundial e eu lembro que, tipo, nossa, a gente viu que foi um dos primeiros países a derrotar a Rússia em batalha. E depois a gente viu sobre a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então eu lembro que muita coisa que a gente via nas aulas de história, por exemplo, batia com coisas que eu via nos No animes. anime. E eu falei, tipo, gente, que legal, eu quero voltar a estudar. Que anime que batia muito com a parte da guerra? Você lembra o Da nome do primeira. Antes da Primeira Guerra, muito Samurai X, né? Que ele Samurai fala X. Ah, que é a Revolução Meiji. Meiji. E eu lembro que a gente viu um pouquinho disso, porque a minha professora explicou como o Japão entrou na Primeira Guerra Mundial. E ela voltou um pouquinho até Meiji. E eu lembro que eu fiquei, tipo, isso é real? Isso acontece em Samurai X. Essa ligação foi muito interessante. É. E uma coisa que ajudou também é que, eu não sei se vocês já repararam, mas os mangás do Brasil, eles têm uma coisa que, por exemplo, dos Estados Unidos eu não vejo muito, e do Japão quase nunca ouvi, mas nos brasileiros tem um grande pedaço na parte de trás de notas sobre informações do Japão. Então, tipo, tem coisas sobre costumes, coisas históricas que aparecem nos mangás. Uhum. E isso fez eu ficar, tipo, eu gostava muito de ler aquela parte, porque eu gosto muito de história. E aí, graças aos mangás terem esse pedaço, eu fiquei muito, tipo, eu consegui entrar mais em contato, eu fiquei tipo, gente, isso não é ficção, isso realmente aconteceu. Especialmente com o Inuyasha, que se passa na era Edo, Uhum. tipo, período das guerras civis. Sim. Quando eu era pequena, eu achava que era tudo ficção. Ah. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha e eu voltei pra ler, Uhum. especialmente esses que eu gostava quando era menorzinha, eu ficava tipo, gente, eu lia tudo isso pequena. E eu ficava impressionada que tinha muita coisa, realmente muita coisa histórica. Então, tipo, tem uma parte que a Kagome encontra com um Nobunaga e ela fala, ah, é o Nobunaga Oda? Não, era outro Nobunaga, mas ela fala, não, eu não sou aquele tolo que quer unificar. Hum. E aí ela fala, não, mas ele é genial. E eu tava tipo, nossa, mas essa pessoa realmente existiu. Ah. E eu lembro que isso deixou uma grande impressão. Isso e as aulas de história juntos, quando eu entrei pra faculdade, eu entrei pra jornalismo. Uhum. E aí eu tive uma liberdade de poder escolher o que eu queria estudar pela primeira vez. Então, tudo que eu fazia era sobre o Japão. Eu cobri o anime. liberdade estudada. Aí eu cobri o Anime Friends, eu fazia a parte voltada pro Japão na Comic Con. E quando eu fui pro estágio, especialmente, eles me mandavam pra essas coisas pra eu fazer trabalho lá, pra eu entrevistar pessoas lá. Então, quando eu tive o contato de volta, eu falei, não, eu tenho que voltar a aprender japonês pra ontem. Entendi. Então, eu fechei o primeiro ano da faculdade e eu voltei a aprender a língua. Porque eu falei, não, eu gosto muito, eu quero fazer sobre isso, eu quero trabalhar sobre isso, eu quero que esse seja meu foco profissional. Então, eu preciso ser boa na língua. Entendi. Porque também a gente perde muito material se a gente não consegue ler em Verdade. japonês. Uhum. E, tipo, mesmo pra coisas de lazer. Tipo, eu gosto do Teatro No e eu gosto do Takarazuka. É muito difícil encontrar coisa com tradução. Verdade. É muito difícil. Sim. Então, eu fiquei um pouquinho desesperada pra aprender. E, embora eu esteja ainda indo, facilitou muito mais.
Ah, entendi. Daí você começou com o Kumon Uhum. e depois do Kumon você foi estudar no Japão, é isso? É, eu comecei no Kumon da Vila Iná, que era o mais próximo de casa, e Hum. eu fiquei lá até o período da pandemia. Na pandemia, teve Hum. aquele problema que a gente não podia sair, interrompeu um período das minhas aulas. Uhum. E o meu intercâmbio para o Japão, na verdade, eu ia fazer o meu TCC lá. Eu queria fazer um documentário, especialmente sobre Hayao Miyazaki. Então eu queria visitar várias locações que ele usou de inspiração para os filmes, fazer um documentário. Esse era o meu TCC. Entendi. A pandemia aconteceu. Hum. E aí virou um projeto de livro-reportagem, porque nem pôde passar do projeto por causa da pandemia. E o intercâmbio foi adiado. Hum. Então, assim que o Japão abriu as portas, Hum. eu fui uma das primeiras pessoas a ir pra lá. Só tinha eu de brasileira na minha escola. Caramba! É, e eu lembro que a pessoa que lidava com a parte do Japão, inclusive tinha saído na pandemia, porque não tinha tido intercâmbio pro Japão. Eu tive que ligar pro pessoal da coisa sozinha, tive que falar com muita. Ainda bem que eu sabia já um pouco de japonês. Porque eu tive que falar com pessoas lá da escola do Japão pra conseguir o visto, pra conseguir os documentos. E na parte de documentação, tem muita gente que fala inglês, mas as pessoas que atendem normalmente telefones e fax, porque o Japão usa muito fax, eles falavam em japonês, então ainda bem que eu já sabia alguma coisa. Nossa, você já então conseguia comunicar um pouquinho já? É, já. Olha, Eu parei, mas eu parei num nível até que ok, sabe? entendi. O suficiente, tipo, pra. Eu sabia que se eu fosse pra lá e eu não tivesse ninguém pra falar inglês, eu não ia morrer. Ia dar tudo certo. Sophie, eu vi que você agora trabalha como monitora da graduação, falou que você precisa aprender agora japonês para ontem. Quais são os seus objetivos daqui para frente? Daqui pra frente, eu quero terminar o meu mestrado do bem. E eu quero. Depois daqui, eu quero conseguir trabalhar com uma área relacionada ao Japão, seja com jornalismo, ou só direto com a parte de cultura japonesa. E eu quero muito entrar no doutorado, que eu quero entrar para relações internacionais. Meu foco vai ser o Japão, como sempre, mas eu acho que relações internacionais deixaria a minha formação mais rica e ajudaria a atingir os objetivos que eu tenho estudando, especialmente o Japão e o tipo de pesquisa que eu já comecei. Por exemplo, uma das pesquisas que eu comecei com o professor Uehara é sobre envelhecimento populacional japonês, e eu uso o ponto de partida dos filmes do Hayao Miyazaki como análise. Tipo, como a gente observa o envelhecimento populacional japonês através dos filmes de Hayao Miyazaki. Porque ele ele tá vivo desde a Segunda Guerra Mundial, então desde o boom da população japonesa até quando começou a decair o número de da população. E ele tá trabalhando e fazendo filmes até atualmente. Então a gente tem, desde os anos 70, do final dos anos 70 até agora, a gente tem uma grande gama de filmes que retrata como funciona a sociedade japonesa. Então, tipo, querendo ou não, embora esse não seja o foco do diretor, a gente consegue observar através dos filmes como é a dinâmica social japonesa. Então a gente tem várias características do pós-guerra, dos anos 70, dos anos 80, atualmente. A gente vê que grande parte dos personagens relevantes dos filmes do Miyazaki são pessoas mais velhas, porque 30% da população japonesa é de pessoas com mais de 65 anos. E aí a gente vai observando como a gente pode observar, por exemplo, como essa distribuição de pessoas mais velhas ao longo dos filmes acontece. A gente pode observar características que proporcionaram esse aumento de população idosa no país. E aí, através dos filmes, eles são um ótimo ponto de partida de análise, especialmente porque ele faz filmes de um grande período histórico, durante um grande período histórico japonês, muito relevante para esse assunto. Nossa, que foco Adorei. interessante. Curiosidades. A gente estava falando aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente estava fazendo um esquenta, né? Mas pensei, a gente estava falando sobre a sua viagem que você fez e que você passou um tempo até sem celular e que isso daí foi até providencial, porque possibilitou você interagir com as pessoas. Você acha que o fato de você saber um pouquinho de japonês te diferencia daquelas pessoas que vão lá sem saber nada? Olha, eu acho, porque primeiro que mostra um esforço e um interesse pelo lugar em que você tá.
você saber a língua do lugar em que você tá mostra que você tem vontade de aprender sobre a cultura, que você tem vontade de aprender sobre a língua e que você tá sendo, tipo, minimamente respeitoso com a pessoa com quem você tá falando. Porque, querendo ou não, aquele não é o seu país, então o mínimo que você pode fazer é começar uma conversa na língua da pessoa do país. Mesmo que você não saiba nada, um sumimasen salva a sua vida. Isso já faz, por exemplo, a pessoa com quem você tá conversando perceber que, tipo, tá bom, ela tá fazendo um esforço, vamos fazer um esforço pra se encontrar no meio. Sim. Porque, embora a pessoa não saiba, ela tá tendo um esforço, sabe? Eu acho que esse demonstrar um esforço é muito importante. Mesmo que você não tenha fluência, mesmo que você fale um sumimasen com o sotaque mais estranho do mundo, você tentou. E o importante é tentar e se esforçar. O japonês ele valoriza Muito. esse seu esforço, né? Uhum, Em pelo menos você entender algumas palavras, se comunicar, uhum, porque eu acho que ele entende que você tem interesse pela cultura e junto com o interesse tem o respeito, né? uhum. É Acho que bem isso assim mesmo. É. O fato de então, mesmo você falando não só o sumimasen, eu acho que quando você já fala sumimasen, já mostra um pouquinho do seu assim, da sua postura também, né. Uhum, Você vai um pouquinho já inclinar a cabeça e falar sumimasen. Essa postura também, que é a parte não verbal também, uhum. é muito valorizada no Uhum, Japão, né. Sim. Então você vai falar sumimasen, né, e no final também arigatou gozaimasu. Uhum, Instintivamente você vai se curvar e fazer isso, daí o pessoal vai notar esse respeito que você está demonstrando em relação ao japonês, ao Japão, né. Então eu uhum, acho muito importante sim. é verdade, porque até a comunicação não verbal, o fato de você se inclinar um pouco, ela comunica. Então, por sim. exemplo, às vezes eu estava no hotel, então o elevador ficava um pouco distante da recepção. E quando eu estava passando, eles olhavam para mim. Eu não ia dar um berro, aí eu só me curvava. Aí todos curvavam. Era um cumprimento. Então, Uhum, a linguagem não verbal também comunica, né? Então, uhum. eles leem essa linguagem. Uhum. Sim. Então, quais os desafios que você enfrentou no Japão, ou você acha que são desafios para as pessoas que vão para lá? Eu acho que, assim, tiveram vários momentos que foram um pouco como é que eu explico? Que deixaram um pouquinho de pânico. Hum. É, porque o meu maior problema é que eu não sou muito boa lendo kanji. Todos nós. E as placas, às vezes, especialmente em cidades do interior, porque eu visitei várias cidades, eu tentei ir no máximo possível. Tinha algumas cidades que não tinha o hiraganazinho em cima, eu acho esse foi aí que eu me perdi legal. Porque, como a sensei já comentou, eu fiquei um período sem telefone, então eu confiava nas placas e nas pessoas que eu perdi informação. Uma placa com hiragana em cima fazia muita diferença. Tá. E aí, eu lembro até hoje, uma das situações mais cabulosas do Japão foi quando eu e minha, host sister, Hum. que era a minha roommate, ela era uma menina francesa adorável, Marie, e a gente estava voltando do Halloween, da festa de Halloween da escola. E a gente saiu no último trem indo pra Mashida, e a gente tinha que descer, acho que era em, Tamagawa Gakuen Mae, e a gente desceu uma estação antes, e a gente não notou. Eita! Porque tinha acho que a única diferença entre a estação anterior e a próxima era o Maé. Hã. E a gente desceu uma anterior e estava tendo uma espécie de, tipo, parada dos Onis, só que a gente desceu na frente da avenida e não tinha ninguém. E aí a gente tá tentando ligar para o nosso host dad, perguntando pra que lado a gente tem que ir, celulares não estavam querendo funcionar de jeito nenhum. Começou a descer um monte de gente fantasiada de Oni e de yokais em Nossa. Ah, silêncio. Oni, né. Os ogros japoneses. Os monstros. E eles Por estavam causa do Halloween. Agora entendi. e eu acho que eles estavam eu não sei se eles estavam indo embora ou se eles iam pra outra parte da procissão, mas é que estava todo mundo em um silêncio. E a gente Isso parece Filme, cena né? não, eu pensei que eu tinha sido filme de terror, Kamikoshi. né. Eu pensei que eu tinha dado uma de Viagem de Chihiro e ido parar no mundo dos espíritos. A gente É olhou verdade. uma pra cara da outra, gritou e correu. Porque vocês não estão entendendo. Foi assustador. Estava todo mundo em silêncio, de um jeito eu acho que era depois a gente perguntou pra nossa hostmom por que eles estavam em silêncio, ela acha que devia ser porque a gente desceu numa parte meio residencial, talvez. Hã. Ela não sabia, mas ela acha que foi porque, tipo, provavelmente tinha algum toque de recolher, ou estava fechado, ou tinha parte com criança, ou tinha parte com idoso, alguma coisa assim. E ela falou que era um dos lugares que a pessoa tem que fazer silêncio, não podia fazer barulho na rua, e eles provavelmente estavam indo pra avenida principal. E a gente desceu na estaçãozinha na parte do lado, então. E aí a gente cruzou com eles, a gente achou que a gente tinha
e do 10. Pra outra, né? A gente correu, juro, a gente correu por uns 4 quarteirões, até a gente encontrar um daqueles telefones de terremoto que tem nas ruas. Ah, A gente ligou pra nossa house dado por eles. Então, socorro! não, porque nenhuma das duas tinha telefone funcionando. Não tinha, a gente não sabia se não era bateria, não tinha sinal. E a gente teve que muito obrigada, Japão, pelos telefones de terremoto. E graças a esses telefones eu consegui falar com os meus host parents muitas vezes. E a gente ligou e aí o nosso host dad veio buscar a gente de carro. Ah, te resgataram. Nossa, mas esse Mas foi então, o dia mais assustador de todos. Mas tudo começou porque você não estava conseguindo ler as placas. Ninguém tava conseguindo. Nem eu, nem ela. Mas e agora, como é que você acha que dá para contornar os kanjis, o terror de todos os estudantes japoneses? Ou não dá para contornar? O jeito é ir gravando e aprendendo aos poucos. Não tem muito jeito nesse ponto. E você tem alguma técnica? Eu uso, sabe o esquema de flashcards? Flashcards. Tem vários aplicativos pra isso. Hum. E eu gosto muito, eu sei que todo mundo julga, mas o do Duolingo tem uma parte só de kanji. Aham. E ele é ótimo porque ele força você a desenhar os kanjis. Ah. E aí, assim, eu não esqueço porque eu que tenho que desenhar, sabe? Eu não só tô lendo. Ah. E eu sou meio que adoro. Porque eu gosto da parte de escrever. Na verdade. Escrever. Eu amo a parte de escrever japonês. É a minha parte preferida. Eu acho muito bonito. Moemi-san, e o kanji? Gosta de kanji? Não gosta de kanji? Eu gosto, mas é bem superficial, assim. Mas eu lembro o primeiro kanji que eu aprendi. É Ocha. Ocha? Por quê? Ocha. Não sei por quê, mas foi o primeiro kanji que eu Você aprendi. gravou? Que eu gravei, assim. Eu tinha Uhum. 13 anos. Ah, Eu aprendi hiragana, katakana sozinha, né? Que eu na época, eu não frequentava Nihongaku, né? Uhum. E aí minha mãe tinha um LP. E no verso do LP tinha as músicas Que em legal. kanji. Só que do lado tinha o hiragana que salvava. Então aí eu falei pra minha mãe que ia fazer uma tabela com hiragana, katakana. E aí eu comecei a decorar a música. Quando eu decorei, aí eu comecei a ler. Foi Que assim. legal. Então, por exemplo, Cairo. Ah. Aí eu falei, isso aqui é Cairo. Aí eu falei, mãe, Cairo. Ela explicava. Então, este kanji é Ka. Aí foi assim. Mas é tudo muito superficial. Mas foi Uhum. assim que eu entrei também. Ou seja, eu super entendo você. Nossa, mas música ajuda muito. Muito. Nossa, quando eu fui pro Japão, uma coisa que eu fiquei apaixonada foi city pop. Porque eu já gostava de música de anime, eu já gostava das bandas mais novas. Adoro. Eu amo! E aí, nossa, eu lembro que uma amiga minha mostrou um CD que ela comprou, tipo, CD mesmo. Acho que é Miki Matsubara. Uhum. Eu fiquei completamente E é essa, né? Entendeu? Eu peguei emprestado tantas vezes que ela falou: quer saber se eu fiz com você? Ganhou já. Eu ganhei. Sophie, estudar japonês e se aprofundar na cultura japonesa, a gente percebeu que mudou a sua forma de pensar, né, de assimilar a cultura japonesa. E ajudou também até a mudar como você enxerga o mundo. Foi Uhum. isso? Sim, é uma coisa, inclusive, que a gente estava comentando antes, é o de não usar eu. Verdade. É muito difícil, porque a gente vê que na cultura japonesa a gente nunca fala o watashi. E eu tenho essa grande dificuldade em, principalmente, escrever em primeira pessoa. Uhum. E isso é uma coisa. Eu acho que outro ponto que, desde que eu comecei a não só estudar japonês, mas, tipo, ver anime e ler mangá, é você trabalha duro e as coisas vão dar certo. Porque, tipo, querendo ou não, é uma lição que a gente aprende em quase todo anime, né? Se você se esforçar muito, se você der o seu melhor, mesmo que não seja exatamente o que você queria, as coisas vão dar certo de alguma forma ou outra. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que ficou muito, sabe? Tipo, seja o que for, você deu o seu melhor. Sim. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tipo, você sempre dá o seu melhor, se esforçar muito em tudo aquilo que você faz, porque, querendo ou não, alguma coisa vai dar certo disso. Eu acho que isso é uma coisa que pegou muito. Olha. E outra coisa também, isso eu aprendi mais com a senseis, mesmo você pode ser uma pessoa rígida e você pode ser uma pessoa doce, e uma coisa não anula a outra. Isso eu aprendi muito com as minhas senseis, porque elas são muito rígidas. Por exemplo, quando eu fui no Japão, eu cheguei atrasada uma vez, eu tive que ficar sentadinha do lado de fora.
Nunca tinha atrasado. Eu Tá, tinha que ficar sentadinha e a sala é um aquário, então ela é completamente de vidro. tá. E aí eu lembro que, tipo, eu nunca superei isso de atraso. Aham. E aí depois, quando a sensei me chamou pra entrar, ela foi muito doce. Ela falou: "Sophie, viu, você não pode chegar atrasada, tá? Senão você vai ter que ficar lá fora". E ela explicou de um jeito super doce. Ela foi, tipo, ela me falou que eu perdi e, tipo, sabe, deu uma leveza depois, tipo, ok, ela não tá muito brava comigo. Então, Entendi. tipo, eu acho que é muito importante que, as professoras e professores japoneses, eles sabem passar uma lição Aham. de um jeito rígido, mas eles são extremamente doces quando eles fazem isso. Hum. Isso é uma coisa que eu noto desde de uma das minhas primeiras senseis lá em Belém do Pará. E eu lembro, ela foi inclusive, ela dava aula de várias coisas, né, ela dava japonês, gramática, vocabulário e cultura. Então isso é uma coisa que eu gosto muito, a maioria das aulas de japonês que eu participei tem esse pedaço de aprender sobre cultura. Então isso eu Hum. acho muito importante pra gente continuar aprendendo. Mas ela também era uma pessoa muito doce, tipo, quando a gente errava ou fazia, alguma coisa muito uma gafe muito grande na lição, ela explicava de um jeito muito doce, mas, tipo, muito firme, sabe? Mas de um jeito doce ao mesmo tempo, e eu acho que essa dualidade é uma coisa que pegou muito e sabe, ficou uma grande impressão pra mim. Hum. Deve ser muito interessante, né, o primeiro que você tinha falado, que é o esforço, né, que tem a Uhum. palavra "ganbaru", né, Aham. que é até um verbo japonês, na O verdade, gambare, é né? "gambare", né, "gambarimasu" é um verbo no japonês, né, Uhum, então essa de você tentar fazer o seu melhor, realmente existe até esse verbo que então você vai tentar fazer, né, uhum, mas o que então, às vezes a pessoa acaba fazendo até demais, né, e acaba se perdendo. Mas uhum, a ideia principal do Gambaro é isso mesmo, né, você tentar uhum. fazer o esforço para tentar melhorar. Mas isso não significa que você tenha que se sacrificar, né. Aham. Aí então a dualidade, né. Mas uma coisa que você também falou muito é das suas professoras, os professores que você teve contato, que teve essa parte então de você se esforce, Uhum. mas também tira essa rigidez, né. É. Muito Eles, interessante. tipo, eles conseguem que você entenda o que você tem que fazer, o que você tem que aprender, mas eles nunca são pesados sobre Uhum, isso, uhum. sabe. E eu acho que isso é uma coisa que contribui muito pra você estar disposto a aprender uma língua nova, conhecer uma coisa tão diferente. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a conseguir enfrentar os desafios de aprender uma língua que é tão diferente da sua. Aham. Eu acho que isso é uma parte muito importante. Nossa, que análise. Adorei. Aham. Para quem está estudando japonês agora, Sofia, ou pensando em começar, qual é a mensagem? Eu acho que você é a pessoa perfeita para nos contar isso. Qual a mensagem ou qual conselho você daria? Eu acho, que uma coisa muito importante de você aprender, não necessariamente japonês, mas qualquer outra língua, é você começar do zero. Tipo, você não achar que você é velho demais pra começar a aprender tal qual uma criança aprende uma língua. Todas as línguas que eu aprendi, seja inglês que eu aprendi realmente muito pequena, ou espanhol que eu tive que aprender em 1 ano por causa do ensino médio, quando eu mudei de escola, eu fui pra uma escola espanhola e metade das provas, das aulas, era tudo em espanhol. E eu não sabia nada de espanhol. Eu tive que aprender correndo no 9º ano pra fazer um ensino médio inteiro que me daria o título de um ensino médio da Espanha. Então eu tive 1 ano pra aprender. E eles começaram a me ensinar como você ensina uma criança, com as cores, com os números, e foi pegando de um jeito mais rápido, porque eu só tinha 1 ano pra aprender. Mas, tipo, isso é uma coisa muito importante, eles começaram a me ensinar tal qual uma criança aprende uma língua. Mesma coisa no Kumon, eu aprendi tal qual uma criança japonesa aprende japonês, com os hiraganas, os desenhos, os katakanas, os desenhos, associação de figuras. E eu acho que sem isso, eu não teria conseguido internalizar uma base sólida. Então eu acho que, tipo, é importante quando você aprende uma língua, é você não ter preconceito de começar como um iniciante mesmo, como uma criança, ou como alguém muito novo. Porque é isso que vai fazer você construir uma base sólida, que vai fazer com que você consiga avançar sem ter que ficar voltando o tempo todo pro básico. Hum. Então, tipo, a cada alguns anos, "Nossa, mas eu não lembro hiragana. Nossa, mas eu esqueci katakana". Se você tivesse aprendido com uma base sólida, você não teria esse problema. Hum. Então eu acho muito importante você não ter preconceito de aprender
com coisas que são vistas um pouco mais infantis ou mais voltadas para o público infantil, porque, querendo ou não, eles constroem uma base sólida. É assim que você aprende uma língua. Você só consegue aprender uma língua quando você vai do zero. Uhum. E eu acho que quando um adulto ou uma pessoa mais velha começa a aprender uma língua, eles ficam com um grande preconceito, tipo, mas isso é pra criança, eu já sou um adulto, acho que eu já posso começar mais avançado. E não, porque você precisa ter uma base forte. Não tem como você construir nada sem uma base forte. Vale a mesma coisa pra língua. Então, se você não tem uma construção bem feita dos fundamentos dessa língua, você nunca vai conseguir avançar. Você vai estar sempre voltando pro início a cada 6 meses. Eu não sei se é uma impressão minha, mas o japonês, quando vem para o Brasil, eles falam, assim, tentam falar de qualquer jeito, mesmo falando errado. O brasileiro, eu não sei, a impressão minha é que ele tem vergonha, ele quer ser quase fluente para tentar começar a falar, ele não quer falar errado. Não sei se é uma impressão Não, minha. é uma coisa que realmente acontece. Né? As pessoas ficam tão nervosas de querer falar perfeito, sem sotaque, que elas acabam preferindo não falar. Acontece muito, por exemplo, com pessoa que vai estudar na França. Uhum. Que eles ficam com tanta vergonha de serem julgados pelos franceses que eles ficam tipo, melhor não falar nada, melhor só falar, tipo, inglês logo. Mas não, gente. O mais importante. O que eu aprendi no Japão eles vão valorizar muito mais você soltar um Japan English Uhum. do que você só falar inglês direto. Porque ninguém vai julgar você por esquecer uma palavra. Você tá aprendendo uma língua nova. Uma das coisas que todas as minhas senseis falavam era: coloca o máximo de japonês que você souber e o que você não souber, improvisa com inglês. E vai. Que as pessoas vão te ajudar, porque elas estão vendo que você tá se esforçando. Elas estão vendo que você tá dando o seu melhor pra tentar falar com elas na língua delas, mesmo que você não saiba tudo. E eu acho que isso tem uma grande diferença em como você é recebido pelas outras pessoas. É verdade. Quando eu estive no Japão, quando eu voltei, eu falei para minha mãe uma coisa que lá aconteceu, uma coisa que eu jamais imaginaria. Hum. Eu usei no Japão frases que eu nunca usei. Eu nunca tinha verbalizado, Hum. mas quando bate o desespero que eu digo, a situação que exige, aí saiu a palavra, mas eu nunca usei a frase nem com a minha mãe, que eu falo, né. Aham. Eu achei bem curioso, ou seja, aquela frase, como que é? "A fome faz o lobo sair do mato", foi isso. Mas o grande exercício é a prática mesmo, a Uhum. prática. A prática mesmo que você estiver errando, porque quem é nativo, eles entendem o seu esforço, e Uhum. eles não vão falar assim: "Ah, ele está falando Tudo errado. akanai ou akenai", não, eles não vão se preocupar Não. se é igual o estrangeiro, o japonês quando vem aqui, "não abre", não abriu, ou quer dizer, não abre. Ninguém vai, eu não vou ficar: "Ah, nossa, está falando errado". Eu achei interessante o esforço dessa pessoa, Uhum. né. E você vai se esforçar pra encontrar ela no meio termo. Exatamente. A É. até a pessoa, ela pode, numa conversa, carinhosamente corrigir você, por exemplo, falar: Akanai, Akanai", aí você já sacou. Uhum. O diálogo acaba ajudando você a aprender. Eu aprendi tsukareta como desse jeito. Que Porque eu legal, falo, conta. eu estava com uma amiga, eu fiz essa amiga, na verdade, no caminho. Eu estava perdida, como sempre, e eu estava eu queria muito ir nesse museu, aquele é o maior museu de arte moderna do Japão. Eu queria muito ir lá, mas eu não estava conseguindo achar o trem pra pegar. Sim. E aí, eu vi uma menina, ela estava com uma roupa muito bonita, eu descobri depois que era um uniforme. Lindo. E aí, eu perguntei pra ela onde ficava o museu, tipo, e aí eu falei: eu adorei sua roupa e tal, e muito obrigada". E aí ela falou: você tá indo agora?". E eu falei: "Eu tô". E aí ela perguntou, tipo, se eu estava indo sozinha. E aí eu falei: "Eu tô". E ela falou: "Eu posso com você?". E aí foi assim que eu fiz minha primeira amiga já. E aí a gente foi juntas, o nome dela é Ana, ela é adorável. E no fim eu descobri que ela estava no ensino médio, ela estava fazendo prova pra faculdade naquele dia. E Caramba. aí a gente foi juntas no Museu de Arte Moderna, a gente tirou um monte de fotos, a gente se divertiu muito, foi muito legal. E a gente ainda, até hoje, tem o Instagram uma da outra, a gente ainda se fala pelo Instagram, ela é um amor. E o ponto todo foi que, na volta, a gente tinha andado quilômetros dentro daquele museu e fora, porque a gente depois foi comer num restaurante de comida italiana, porque ela chamou, eram uns family restaurants. Family lesson. É. E eu lembro, foi a melhor coisa que eu descobri com ela também.
Minha melhor pizza que eu comi na minha vida inteira foi nesse lugar. E eu lembro que a gente estava andando, eu falei, tipo, nossa, tô temo tired, né? E ela falou, tired? Tsukareta? Aí eu falei, tsukareta? Ela falou, tsukareta wa tiredness. Ah, E aí eu lembro que foi assim que eu aprendi. Porque eu não sabia o falar tired. contexto todo, daí você tinha falado tired, daí ela em si falou, tsukareta. É. Foi assim, foi assim ao longo do dia, porque ela também falava, ela tinha sido aluna de intercâmbio americana. Sim. Então, a gente se falou o dia inteiro em Japanese. Porque nenhuma das duas falava, tipo, tão bem japonês e tão bem inglês. E a gente foi se encontrando no meio e assim que deu certo. Olha só. E eu acho que o ponto todo é que esse esforço de uma tentar encontrar a outra no meio termo é muito importante. Quando você tá aprendendo uma língua, quando você quer fazer uma amizade, qualquer coisa. É importante as duas pessoas tentarem se encontrar no meio pra tudo dar certo. Muito bem. Max Sensei, ouvindo aqui a trajetória da Sophie-san, fica claro que o aprendizado de japonês é um caminho bem longo, né? Max Sensei, como a Fundação Japão apoia estudantes e professores ao longo desse caminho, desse percurso? Olha, para estudantes, a Fundação Japão tem uma plataforma chamada Minato, e lá a maioria dos cursos online é gratuito, né? Então, qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que não sabe nada do zero, se tiver essa força de vontade que nem a Sophie Sá tem, né? Pode começar estudando por si só, por esses cursos online gratuitos da plataforma Minato. Além da plataforma Minato, também temos um material didático chamado Irodori, que é disponibilizado gratuitamente em PDF, está no nosso site da Fundação Japão em São Paulo, e com as enunciados em português. Então, qualquer pessoa pode, baixar e estudar através desse material. Isso então, tanto os alunos podem, quanto os professores quiserem usar esse material, é interessante, porque há muita, parte de atividades voltadas pra comunicação oral, né. Então, a gente nota pela Fundação do Japão, a gente nota que há essa importância de comunicar-se. Então, a gente, preza muito nessa parte de várias atividades na comunicação oral. E o que a Sophie-san estava falando, né, procurar esse meio tempo e também o tentar, né, que a Mayumi-san estava falando, a gente preza muito isso. Uma pessoa que diz: "Não, eu preciso aprender gramática primeiro para falar", essa pessoa nunca vai se conseguir comunicar, tem que tentar. E pela Fundação Japão, a gente preza muito isso, vamos tentar falar. Então, as atividades são voltadas a isso. Então, material Irodori e tem a plataforma Minato. Procurem, por essas plataformas e material didático que está também no nosso site da Fundação Japão em São Paulo. Então, eu queria agradecer Max-san, Sophie-san, pela presença. Muito obrigada. Obrigada eu, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Eu, Mayumi-san, conversei com Sophie Kohen-Sherman e Max Sensei. E se você gostou desse conteúdo, convide seus amigos que também se interessam por conteúdos como este. E se tiver sugestões, no site e redes sociais da Fundação Japão, você encontra como nos enviar sugestões de conteúdos, entrevistados e até de perguntas para respondermos em nosso podcast. Então, participe e siga nosso podcast e nossos canais para não perder os novos episódios. Assim você será avisado sempre que houver novidades. Obrigada pela audiência e até a próxima!